Aquele que não suporta a própria solidão acaba transformando o amor numa forma de desespero. Friedrich Nietzsche. Há um tipo de relacionamento que não se desfaz por falta de amor, mas por excesso de medo. Medo de ficar só. Medo de não ser suficiente. Medo de que, se o outro respirar longe por alguns minutos, vá embora para sempre. Esse é o coração da dependência emocional. Um lugar onde o amor deixa de ser encontro e vira sobrevivência. Para quem é dependente, o outro não é companheiro. É âncora, escudo, cura, porto seguro e sentido existencial. E perder isso, mesmo que por alguns instantes, aciona dentro do cérebro um alarme primitivo. Uma sensação de abandono iminente que dói como se o mundo estivesse caindo. A neurociência mostra que na dependência afetiva há hiperativação da amígdala, a mesma região associada ao pânico. O cérebro interpreta a distância do parceiro como ameaça, e o corpo reage com aflição, aperto no peito, inquietação, pensamentos intrusivos e desespero. Por isso, a pessoa dependente exige presença, exige proximidade, exige atenção constante, não porque é má, mas porque, sem o outro, ela se sente vazia por dentro, um vazio que ela nunca aprendeu a preencher. Mas enquanto isso acontece, o relacionamento adoece, porque ser o mundo de alguém é uma responsabilidade impossível. Significa estar sempre forte, sempre disponível, sempre pronto para evitar o colapso do outro. É se tornar a única fonte de alegria, estabilidade e pertencimento de uma pessoa que nunca cultivou a própria identidade. E assim, pequenos atos, jogar sozinho, ler um livro, ter um hobby próprio, se transformam em ameaças. A dependência interpreta qualquer autonomia como abandono. E o amor vira um campo minado emocional onde tudo precisa ser feito juntos. Seja honesto, quantas vezes você já sentiu que precisava cuidar do emocional do outro o tempo inteiro? Quantas vezes se policiou para não causar uma crise? Ou, ao contrário, quantas vezes você já se viu implorando por presença, por atenção, por validação, com medo de ser descartado? Hoje, vamos caminhar pelas duas dores, a de quem carrega o dependente e a de quem vive acorrentado ao próprio vazio. Se essa jornada já provocou algo em você, curta o vídeo, inscreva-se no Sinapses Ocultas e ative o sininho. Agora, respire fundo. Vamos entrar nas profundezas da dependência emocional, onde o amor se confunde com medo e a presença se confunde com sobrevivência. A dependência emocional não nasce no relacionamento, ela nasce dentro da pessoa, muito antes de existir alguém para segurar sua mão. É como uma fissura silenciosa, um buraco afetivo que nunca foi preenchido e que, quando o amor chega, tenta se curar às pressas. O dependente não enxerga o parceiro como alguém, mas como a solução. No fundo, ele não busca amor, ele busca alívio, busca um colo onde possa finalmente sentir que existe. Busca, desesperadamente, alguém que silencie aquela solidão que grita dentro da mente. A neurociência mostra que isso não é fraqueza, é um circuito cerebral moldado por ausência. Quando alguém cresce sem validação emocional, sem escuta, sem afeto consistente, o cérebro desenvolve hiperativação do sistema de alerta. Ou seja, qualquer distância emocional aciona a sensação de abandono. É por isso que o dependente vive em estado de vigilância. Ele monitora o humor do parceiro, interpreta silêncios como rejeição, transforma hobbies em traição afetiva. Não porque quer controlar, mas porque sofrer sozinho é insuportável. Imagine uma cena simples do cotidiano. O parceiro decide jogar por 20 minutos para relaxar. Para a maioria das pessoas, isso é normal. Mas para o dependente, o cérebro dispara um código vermelho. A amígdala entra em alerta. O cortisol sobe, o corpo treme e a mente cria narrativas. Ele não me ama mais. Está me trocando. Se está bem sem mim, pode viver sem mim.
Percebe? Não é ciúmes, é desespero, é a dor de alguém que não suporta a própria presença. O dependente não entende solitude, porque dentro dele não existe espaço seguro. A própria mente é um campo minado, por isso ele precisa que tudo seja compartilhado. Os filmes, os hobbies, os pensamentos, os planos, até os silêncios. Ele precisa habitar o parceiro, para não precisar habitar a si mesmo. Mas isso tem um custo devastador. Enquanto o dependente se agarra, o parceiro começa a se asfixiar. Começa a sentir a pressão silenciosa de ser substituto de tudo. Amigo, família, terapeuta, passatempo, alicerce emocional, motivo para existir. E o dependente, no fundo, sente culpa. Ele sabe que pesa, sabe que exige demais, sabe que sufoca, mas não consegue parar, porque parar significa encarar aquele vazio antigo e doloroso, aquele eco que diz, se você ficar só, você desaba. E eu te pergunto, quantas vezes você já sentiu que precisava estar colado ao outro para não entrar em colapso? Quantas vezes confundiu presença com amor e silêncio com abandono? A dependência emocional é a dor de quem não aprendeu a se bastar e tenta sobreviver se agarrando a quem está por perto. Pouca gente fala sobre isso. O quanto é devastador ser o mundo de alguém que não tem mundo próprio. No começo parece carinho, parece dedicação, parece amor, mas aos poucos você percebe que não é afeto, é expectativa demais. A neurociência mostra que conviver com alguém emocionalmente dependente ativa no cuidador o que chamamos de sistema de estresse por sobrecarga. O cérebro começa a liberar cortisol de forma crônica. É uma reação semelhante à de quem trabalha em ambientes de alta demanda emocional constante. Você vive em estado de alerta, vigilante, sempre preparado para apagar o próximo incêndio afetivo do outro. E isso cansa. Cansa de um jeito que não dá para colocar em palavras. Imagine uma cena comum. Você chega em casa exausto depois de um dia pesado. Tudo o que quer é alguns minutos de silêncio, mas o seu parceiro, que passou o dia esperando sua chegada como se fosse o único momento válido da vida dele, te olha com ansiedade. E no instante em que você diz, preciso de um tempo para mim, o rosto da pessoa muda. Vira tristeza, vira drama, vira acusação silenciosa. De repente, você é o vilão. Por precisar respirar. A psicologia chama isso de fusão emocional, quando um parceiro não tem limites internos e se apoia completamente no outro para regular as próprias emoções. Mas o que quase ninguém fala é que quando isso acontece, o outro perde o direito de existir como indivíduo. É como se você tivesse que estar sempre ligado, sempre simpático, sempre presente, sempre alinhado com o humor do outro. Porque qualquer oscilação sua pode ser interpretada como abandono, e essa pressão constante começa a corroer sua mente. Você deixa de fazer hobbies, porque sabe que a outra pessoa vai se sentir rejeitada. Evita encontros com amigos para não gerar crises. Censura suas palavras, controla seus gestos, responde mensagens rapidamente para não alimentar inseguranças. Até que um dia, sem perceber, você deixou de viver para começar a administrar emoções alheias. Muitos filósofos já apontavam esse tipo de aprisionamento emocional. Schopenhauer dizia, a necessidade do outro é o primeiro passo para a servidão. E é exatamente isso que acontece quando alguém não sabe ser inteiro, o parceiro vira suporte, e não escolha. Mas a culpa é traiçoeira. O dependente não percebe a dor que causa, e o cuidador não percebe o quanto está perdendo de si mesmo. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Em que momento o amor deixou de ser encontro e virou obrigação? Você sente que caminha numa corda bamba. Qualquer desequilíbrio seu derruba os dois. E o pior, você começa a se sentir responsável pela alegria e pelo sofrimento do outro. E me diga,
Quantas vezes você deixou de descansar, de ser sincero, de ser humano, porque tinha medo que o outro desabasse? Quantas vezes você colocou as necessidades dele acima das suas, por pura exaustão emocional? Carregar alguém que não se sustenta internamente é como nadar, segurando outra pessoa nos ombros. Eventualmente você para de nadar e os dois afundam. A dependência emocional não destrói o relacionamento de uma vez. Ela corrói por dentro, silenciosamente, começando por algo que poucos percebem: a perda da identidade. Quando uma pessoa não tem vida interior, ela tenta viver dentro do parceiro. Absorve seus gostos, seus hobbies, suas opiniões, não porque admira, mas porque precisa de um molde, precisa de um roteiro para existir. Com o tempo, ela deixa de ter personalidade própria. E o relacionamento, que deveria ser a união de dois mundos, vira a fusão forçada de duas metades frágeis. Até que ninguém mais sabe onde começa um e termina o outro. A neurociência explica algo assustador. Quando o cérebro vive constantemente tentando agradar e evitar conflitos, ele entra em supressão do eu, reduzindo a atividade de áreas ligadas à autoconsciência e tomada de decisões. É como se a pessoa se apagasse internamente para manter a relação viva. Mas uma relação onde alguém precisa desaparecer nunca foi viva de verdade. E do outro lado, a dinâmica também se destrói. O parceiro que carrega o dependente perde admiração, perde conexão, perde profundidade. Porque intimidade não nasce de presença constante, nasce da troca de mundos internos. E quando um dos dois não tem mundo nenhum, a conversa seca. O vínculo fica superficial e o relacionamento se transforma mais em cuidado do que em encontro. Imagine outra cena cotidiana, um casal sentado no sofá. Um quer comentar um livro, um filme, uma ideia. O outro não tem repertório, não tem opinião, não tem imaginação alimentada. Responde pouco, sempre inseguro, sempre com medo de discordar, sempre tentando agradar. E aquilo que deveria aproximar, distância. A intimidade emocional desaparece porque não há duas perspectivas para se chocarem, se completarem, se encontrarem. Há apenas um reflexo, e ninguém se apaixona por um reflexo. Na psicologia, isso é chamado de perda do self relacional, quando a pessoa se adapta tanto ao outro que abdica da própria essência. E o preço disso é devastador. Sem identidade, ela vive com medo constante de ser substituída. Sem mundo interno, ela precisa monopolizar o do parceiro. Sem autonomia, ela transforma amor em vigilância. É aqui que o relacionamento começa a morrer. Não por falta de sentimento, mas por falta de dois indivíduos inteiros para fazê-lo existir. E aí surge a verdade que ninguém gosta de encarar. Relacionamentos não exigem fusão, exigem fronteiras. Sem elas, o amor vira cativeiro. E a longo prazo, tanto o dependente quanto o parceiro cuidador entram em colapso emocional. Como Nietzsche dizia, aquele que se perde para agradar já não tem nada a oferecer. E então eu te pergunto, quantas versões de si mesmo você já matou para manter alguém ao seu lado? Quantas vezes confundiu amor com medo, companhia com sobrevivência, união com desaparecimento? A dependência emocional não destrói apenas o relacionamento, ela destrói os indivíduos dentro dele. A dependência emocional não é um defeito de caráter, não é falta de amor, e muito menos incapacidade de amar. É uma ferida antiga que encontrou um lugar para se apoiar, mas não para se curar. E curar esse padrão começa com um movimento simples, porém difícil. Reconhecer o vazio, não fugir dele, não colocá-lo nas costas do parceiro, não tentar preenchê-lo com presença, mensagens, controle ou companhia compulsiva. A psicologia mostra que a autonomia emocional não nasce de força. Nasce de pequenas práticas diárias.
Um hobby cultivado sozinho, um pensamento próprio permitido, uma opinião defendida, um limite colocado, um silêncio suportado. A neurociência confirma isso. Quando você se expõe gradualmente à solitude, o cérebro reduz a hiperativação da amígdala e fortalece o córtex pré-frontal, a região responsável por regulação emocional, senso de identidade e tomada de decisão. Ou seja, quanto mais você aprende a ficar com você, menos o outro se torna obrigação. E para quem sempre carregou o dependente, a cura vem de outra forma, resgatando o próprio espaço, retomando hobbies, recuperando limites, parando de administrar o emocional alheio como se fosse seu e, principalmente, compreendendo que amor não é vigilância, não é disponibilidade absoluta, não é sacrificar o próprio mundo para sustentar o do outro. Relacionamentos saudáveis são feitos de dois centros, não um só. De duas vidas que se encontram, não de uma que se dissolve. De duas autonomias que escolhem caminhar lado a lado, não de um peso apoiado em um pilar prestes a quebrar. Filósofos já alertavam sobre isso. Erich Fromm dizia: o amor maduro é união com preservação da própria integridade. E Viktor Frankl completava: quando encontramos sentido dentro, não buscamos salvação fora. Reconhecer a dependência emocional, encará-la, entendê-la e buscar autonomia não destrói o relacionamento, salva. Porque transforma o vínculo em algo mais leve, mais livre, mais respirável. E abre espaço para que o amor cresça onde antes só havia medo. Se este vídeo falou com você, se despertou algo profundo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque conhecimento não muda apenas a mente, ele muda destinos. E lembre-se, o amor só floresce quando deixamos de ser prisão e nos tornamos escolha.